Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versos de 1 a 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versos de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo de Israel, irritando-me com seus pecados, eis que te exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão. E o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa e o que fez e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, por intermédio de Jeú, filho de Anani, o profeta, veio a palavra do Senhor contra Baasa, contra a sua descendência e contra todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque o matara. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Ajuda-nos a ouvir a tua voz à medida que consideramos esse texto. No nome de Jesus. Amém. Um pequeno rascunho só para dizer como é que o texto está organizado. Você tem um texto que começa no primeiro verso com a palavra do Senhor e termina com a palavra do Senhor. Então, isso chama bastante atenção, porque o que eu tenho é só um profeta falando a palavra do Senhor. Então, eu tenho o começo com a palavra do Senhor, o final com a palavra do Senhor e o meio com a palavra sendo dita. E quando o profeta diz, ele diz o que Baasa fez e depois ele diz o que Deus fez. O que Baasa fez foi o que ele fez a ele mesmo, o que ele fez ao povo e o que ele fez a Deus. 3 coisinhas. E depois o que Deus fez? Também 3 coisinhas. Puniu o líder, puniu sua descendência e é tudo que eles chamaram de Deus. Essa é a organização do texto. Então, o que parece ser um destaque nesse texto é o elemento profético, que, aliás, faz todo sentido em todo o livro de Reis, porque é a partir daqui que o profeta ele vai aparecer mais em cena do que vinha aparecendo até aqui. Tá bom? Então, é a partir disso que virou isso que está aqui. Tá bom? Então, introdução. Na introdução eu trago um texto de um profeta, que diz assim: Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave em terra, se não tiver sido atingida? A armadilha fechará sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo tema? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão? Quem não temerá? Falou o Senhor Deus? Quem não profetizará? Um profeta disse assim. Eu fiquei pensando, essa profecia é demais, não é? E é muito interessante saber que Deus não chega simplesmente fazendo as coisas, Ele anuncia antes. Esse planeta Terra, ele está nesse terreno do universo de Deus. Está no pequeno espaço aqui e sob os cuidados dele. Esse universo todo com suas luas, com seus sóis, estrelas, segue as regras que ele estabeleceu desde que ele os criou. Por que os seres humanos ficam imaginando
que podem inventar as suas próprias regras, vivendo nesse mesmo terreno. Mas é assim que a gente está, não é? Tentando achar que nós podemos criar nossas próprias regras. Quanto ao sol, luas, estrelas, ok, essas regras regem o universo. Mas quanto a nós inventamos nossas próprias regras. Andar no caminho errado, fazer os outros errarem e irritar Deus. Parece uma fórmula conhecida de criança, não é? Gente, quem nunca foi criança? Quem nunca andou no caminho errado? Ou então, quem nunca fez o outro errar, especialmente se for para o pai e a mãe saberem que foi o outro e não você? Ou então, quem não tentou irritar o outro? Tem gente que é craque nisso, não é? Alguns ficam tão bons que irritam até quando são adultos. Você não é o filho do papai, você foi achado na porta. Imagina, na minha casa, todo mundo tem cabelo castanho escuro. O meu cabelo era branco que nem de bicho de goiaba. E aí, todo mundo fazia essa piada. Você foi achado na porta, você... Então, eu era a ovelha branca da família. Então, era um negócio irritante, porque dá para irritar alguém negando a paternidade. Ou, para não ficar sozinho no erro, nada como fazer o outro errar também. Porque aí você o cala. Se você contar, eu conto. Se você falar, eu falo. Está todo mundo errado, todo mundo fica em paz. E irritar Deus inclui tudo que nega a sua santidade. Seja a escolha de uma má ação, a negação da sua paternidade ou até da sua existência. Me desculpa, doutor Drauzio Varela. No nosso sistema judicial não é crime descrer em Deus, mas no sistema de Deus é sim. Hoje, no nosso texto, nós veremos que Deus se fez valer de seus profetas para restabelecer justiça e juízo. É isso que nós vamos ver nesse texto. Deus se fez valer de seus profetas para restabelecer justiça e juízo. E, de novo, para desespero de alguns, não tem divisões, tá bom? Ele só vai andando, vai andando. Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu vejo um profeta falando na Bíblia, já me dá um nervoso, porque eu já sei que vem bronca. Toda vez que ele aparece, é mais ou menos quando a pessoa fala assim: Senhor, onde é que eu pisei que não devia? O que eu ultrapassei que eu não devia ter ultrapassado? Sempre vai ter falando: Senhor, não é por aí. Senhor, não pode entrar. Então, sempre que aparece um profeta, eu fico imaginando alguém falando assim: Senhor. E não é para menos, porque os profetas, eles falam em nome de Deus. Eles declaram que está errado quanto ao cumprimento da aliança e denunciam a idolatria e a injustiça. E não é só denúncia. Há um justo juiz que executará um justo juízo por causa das palavras do profeta. As palavras do profeta deveriam ser as reais palavras de Deus. Quando o profeta de Deus fala, Deus fala. O papel dos profetas neste livro, ele começa timidamente com Aías e Semaías, nos capítulos 11 e 12, dos quais nós já estamos a uma distância. Depois, no capítulo 13, aparece um homem de Deus, um profeta, um homem sem nome, declarado que explicita a inação dos profetas antigos, que não falavam em nome de Deus. O capítulo 14 traz Aías novamente em cena, na profecia pesada contra Jeroboão e sua casa. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Porque o Senhor o disse. Está lá no capítulo 14. Baasa, no capítulo 15, extermina a casa de Jeroboão, como Deus disse que seria exterminada. Mas seria não pelas mãos de um reformador. Baasa, ao destruir um homem mau, ele não se transformou num reformador, mas apenas em um assassino. Porque ele não estava preocupado com as coisas de Deus, mas em se estabelecer. Como o pastor Emílio destacou no texto anterior, cai um assassino, vem outro. Gente que não tem sono tranquilo. Entretanto, a depender de quem fala,
a fé do povo pode ficar e fica muito confusa. Se você perguntasse a alguém da casa de Baasa àquela época, certamente não faltaria certeza de que eles estavam cumprindo a vontade de Deus, eliminando a casa de Jeroboão. Já o profeta dirá que a palavra de Deus se cumpriu, tendo sido eliminada a casa de Jeroboão, mas por meio de mãos iníquas. É isso mesmo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, sequer. Baasa eliminou a casa de Jeroboão porque estava pensando em si mesmo, em continuar no cargo, em continuar reinando. Baasa não fez por causa da honra de Deus, ou por causa da sua santa palavra, ou por causa da casa de Davi. Pausa para a reflexão profética contemporânea. Vamos agora ficar aqui. Hoje, aqui, agora. E aí eu penso assim, rapaz, eu conheço algumas pessoas que de vez em quando falam assim, eu queria tanto que Jesus voltasse, que o mundo acabasse. E até a pessoa fala umas coisas mais bonitinhas assim, tipo, que não houvesse mais maldade no mundo. Mas quer saber? Às vezes nós desejamos que Jesus volte, ou que o mundo acabe, só por causa de nós mesmos, não tendo nada a ver com a alegria da volta de Cristo, de estar na presença dEle, de desfrutar do calor do seu cuidado próximo, de ver a sua honra totalmente vindicada do lado de cá. Não, é só para acabar para mim. Aí dá até uma angústia andar quando você está do lado de alguém que quer que o mundo acabe. Você fala assim, rapaz, eu não queria que fosse agora, e a pessoa está querendo que acabe. Eu espero que Deus não ouça essa pessoa agora. Eu sei que o mundo está ruim e tudo, mas a gente pode dar uma esticada aí, não é? Visitar algumas coisinhas, ir à praia. Ele fala assim, a gente tem uns gostos esquisitos, né? Fala assim, mas não seria muitíssimo melhor esse negócio todo acabar? Fala assim, mas Deus sabe discernir a situação do coração. Se você está pedindo isso por causa da sua dificuldade, eu não quero mais enfrentar isso. Ou se você está preocupado realmente com o nome dele. Bom, no nosso capítulo 16, novamente um profeta, Jeú. Nós não temos um grande resumo de Jeú, filho de Hanani, e sua profecia é tudo o que nós temos. Se eu tivesse que anotar um ensino geral aqui, eu diria, porque há vários profetas como Jeú, até aquele profeta que eu citei sem nome. Para Deus não importa quem somos como profetas, desde que nós anunciemos a sua palavra. É por isso que não faz muito sentido a gente ser humanamente famoso, porque isso não importa, não importaria nem o nosso nome. Entra um profeta, sai outro profeta, e entra profeta, e vem outro profeta. O que importa é que nós falemos a sua palavra. Deus deu a Jeú uma palavra para falar contra Baasa. Você anda no caminho de Jeroboão, então você vai ter o fim de Jeroboão. Isso é uma coisa boa de pensar também. Se você escolhe um caminho mau, que você já sabe como ele terminou para alguém, e você anda exatamente no caminho dele, o seu fim vai ser igual. Mas pensando por um outro lado, eu falo assim, Baasa foi um homem privilegiado. E é por isso que esse texto está aqui. Baasa foi um homem privilegiado. Entre a sua introdução no capítulo 15, versos 33 e 34, e a sua conclusão no capítulo 16, versos 5 e 6, nós temos os versos 1 e 4 do capítulo 16, que é a palavra de Deus. Então, entre Baasa no começo, Baasa no final, a palavra de Deus. Se alguém perguntasse o que foi marcante no reino de Baasa, você poderia responder com certeza, olha, é que Jeú falou a palavra do Senhor para ele. É o que tem de mais marcante no reino de Baasa. Um profeta disse a palavra de Deus para ele. Apesar de toda a gravidade do conteúdo, e é grave, foi uma oportunidade para Baasa. No próximo capítulo 17, nós ouviremos Elias anunciar o julgamento de Deus sobre o rei Acabe. No entanto, quando Acabe chegou a mostrar até alguns sinais de remorso, não era nem arrependimento exatamente, Deus moderou o seu julgamento, embora não o tenha cancelado. Isso mostra o quão ansioso Deus está em estender a sua misericórdia.
quando há a menor resposta de arrependimento às suas ameaças. Por enquanto nós ouvimos, e há alguns pastores que têm uma preferência maior por fazer ameaças em nome de Deus. Está na Bíblia, posso fazer nada. Estilo. Alguns fazem muitas ameaças e você sai sempre assustado. Mas como crente, como qualquer outro ser humano, é um bicho sem vergonha, é só aquele medinho da hora, depois passa. Ou talvez até você se acostume com as broncas. Ou então faz um clique, quando entra estilo bronca, você faz um tuc. Aí desliga, pensa na Taylor Swift um pouquinho, volta, ele ainda está gritando. Aí você dá mais um clique, volta, canta um clipe no clique e vai seguindo a vida. Se Baasa tivesse percebido isso de Deus, que Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas o encontra quando ele se desvia do seu mau caminho, mas ele ouviu o profeta e ele escolheu irritar Deus. Não é uma boa ideia. Irritar Deus não é uma boa ideia. Aliás, de vez em quando a gente é meio doido assim, a gente irrita umas pessoas que não devia. Fala assim, rapaz, você dá conta? Acho que não. Mas é só a maldade do coração mesmo. É o gosto de irritar. O profeta lembrou Baasa acerca do que ele fez. E é interessante porque é um texto tão pequeno e tem vários ecos da escritura aqui. O que Baasa, o profeta lembrou a Baasa acerca do que ele fez, foi o que ele fez a si mesmo, ao povo e a Deus. A si mesmo, ele escolheu o caminho da infelicidade. Baasa, pode-se dizer, era um infeliz. E por que eu posso dizer isso? Porque o Salmo, número 1, ele começa dizendo que feliz é aquele que não anda no caminho dos ímpios. Então eu tenho um eco quando ele usa a palavra aqui. Ele andou no caminho de Jeroboão. E já havia sido dito que o caminho de Jeroboão era mau. Então, quando você anda no caminho do ímpio, esse não é um caminho feliz, esse é um caminho infeliz. Então, Baasa escolheu o caminho da infelicidade. Mas não ficou sozinho. Ele fez o povo escolher o caminho da infelicidade, ao fazê-los fazer a mesma coisa que ele fazia. E eu estou dizendo em tom genérico, porque o texto não especifica as coisas que foram feitas. E o que eles fizeram com relação a Deus? Eles o irritaram. E então o profeta anuncia o juízo de Deus, que seria igual ao de Jeroboão. E na sequência, o profeta conta o que Deus fez. Deus pune o líder, sua descendência e a tudo aquilo que eles chamaram de Deus para eles. E aí eu faço uma outra pausa para uma reflexão profética contemporânea. Você sabe como irritar alguém em casa? Eu sei que você sabe. A gente sabe, não sabe? Aliás, família, o bom é isso. Você não precisa dar volta, você sabe onde é o calo. Você vai direto nele. Pá! Se você tiver assim pressa, você já pode irritar no instante. Se você quiser ir cercando, formando o negócio, é uma questão de estilo, né, da pessoa irritante. Pode ser um irmão, uma irmã, seu pai, sua mãe, seus avós, tios, alguém. Você sabe o que deixa ele irritado, não sabe? Mas as outras pessoas também sabem como irritar você. É muito fácil. Então, irritar alguém envolve sempre fazer alguma coisa que a pessoa não gosta. E a pessoa às vezes diz, eu já te falei, eu não gosto quando você faz isso, mas eu fiz para irritar. Tem gente que é espírito de porco mesmo, né? Ela quer ir até o limite da vida. Então, irritar sempre envolve fazer algo que alguém não gosta. Gente, com Deus é a mesma coisa. É assim que ele diz para a gente. Só que Deus irritado, ele está sempre certo. Nós não. A gente até fala, né? Fulano está me irritando. Então, mas você já errou em outras coisas nesse processo aí. Deus irritado, ele está sempre certo. Nós não. O nosso texto, no capítulo 16, ensina que a palavra de Deus dita a história. Um fato aqui divulgado pela repreensão e predição profética de Jeú. Ensina que todo aquele que usar da sua autoridade política dada por Deus para preservar a sua própria posição,
em lugar de glorificarem a Deus, exercendo justiça e juízo, será destruído. O que um rei deveria fazer é espelhar Deus nisso. Ele foi instruído desde o começo a exercer justiça e juízo. Essas são palavras irmãs que aparecem sempre. Às vezes aparece invertido, juízo e justiça, mas sempre as duas são um binômio aí do que o rei deveria fazer. E esse texto ensina ainda que cumprir a palavra de Deus não é só chegar ao poder. Tem gente que mede ter sido a vontade de Deus porque eu venci um pleito eleitoral. Então, pronto. Não. Eu não tenho dúvida de que ninguém chega a posto algum se não for pela vontade de Deus. Mas isso não legitima a pessoa se as suas ações não levarem em consideração a vontade de Deus revelada na Bíblia. Porque não há um líder absoluto. O único líder absoluto é Deus. Todos os outros líderes são líderes derivados, que dependem de Deus. Então, se abrirem mão do que Deus ensina, eles abrem mão da sua legitimidade. A sabedoria de Salomão, registrada em Provérbios, ensinou no capítulo 21, que o coração do rei é como canais de água nas mãos do rei, de Deus. E Deus dirige o rei, leva-o a fazer a sua vontade, certamente conforme ensinada no Pentateuco. Ou seja, como o agricultor utilizava os canais de irrigação para os seus fins, Deus também faz uso do coração do rei. E esse ensino acaba apontando para duas direções. Dirigidos aos súditos do rei, lisonjeia o rei ao equiparar as suas intenções às intenções de Deus. É tão boa essa confusão quando você acerta e fica tão parecido com Deus nisso. O que o rei quer deve ser o que Deus quer. Dirigido ao rei, por outro lado, leva-o a fazer a vontade de Deus, certamente como aprendeu no Pentateuco. Além disso, o rei sempre, segundo a palavra de Deus, deve evitar o orgulho, porque ele é só uma ferramenta nas mãos de Deus, só isso. Quando príncipes e reis governam com justiça, o profeta Isaías dirá um dia no futuro, eles serão um refúgio, como canais de água em terra seca. A figura é a mesma. Jeroboão vira uma referência nesse primeiro livro dos reis, a referência da maldade. E agora Baasa, ambos falharam em fazer a vontade de Deus em seus reinados. Eles foram iguais em distorcer algo que Deus fez, que é estabelecer liderança para o povo, para que fosse exercida justiça e juízo. Antes, eles usaram as suas posições que Deus lhes dera para fazer o que era mal perante esse próprio Deus. Eu não sei quem é você que está aqui hoje exatamente. Alguns sabem até o nome, onde mora. De vez em quando a gente toma um café. Mas eu não sei como é que é no seu íntimo, lá no fundão do seu coração. Mas quando a palavra do Senhor vem na boca do profeta, para a pessoa piedosa, ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. É assim que é dito no Salmo 19, que quando a palavra de Deus é anunciada, e então sempre que ela é anunciada mesmo por um profeta, ela é sempre doce, mais doce que o mel e o destilar dos favos. Mas para os ímpios, para aqueles que não querem saber de Deus, ela é um fogo consumidor e é como um martelo que despedaça a rocha. O trono de Baasa, ele foi obtido à custa de mentira, engano, falsidade, derramamento de sangue. Esse é o tipo de governo que não tem estabilidade. E o julgamento de Deus vai alcançá-lo. Pode parecer demorado em alguns casos, mas vai acontecer. O dia vai chegar. E a gente faz uma outra pausa profética contemporânea. Sabe que lendo esse texto e remoendo esse negócio todo, você fala assim, rapaz, é interessante, porque ladrões e assassinos nem sempre estão nos morros ou nos
nos recantos escondidos das vielas, na escuridão das ruas. Às vezes, ladrões e assassinos estão sentados em tronos, estão em palácios, como Baasa. Mas Deus os varrerá, e o seu fim vai ser terrível, porque diante do tribunal de Deus não há fortaleza, nenhuma coroa serve de proteção para eles. E a gente volta à questão profética do texto. A palavra de Deus condenou Baasa, porque ele havia eliminado a casa de Jeroboão. E Deus o julgou, porque ele fez o que a sua palavra previu que alguém faria. E Baasa foi culpado. Tem gente que lê e fala assim, entendi nada. Lá no capítulo 14 vem a palavra de Deus ao profeta Aías. Baasa eliminará totalmente a casa de Jeroboão. Aí no capítulo 15, Baasa vai lá e cumpre o que a palavra de Deus havia predito. E no 16, Baasa é julgado por ter feito isso. A gente esquece de como é difícil servir a Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas nós temos. Eu não preciso nem matar. Tem gente que eu não queria nem pregar o evangelho, sabia? Eu só queria que ele morresse, fosse para o inferno em paz. Eu não sei se não é para dizer paz nessa hora, não é? Mas a gente tem essa listinha que a gente fala assim, rapaz, eu já sei o que eu vou fazer com esse aí, não vou nem pregar o evangelho. Eu não vou nem falar que o prédio está caindo, que a casa está pegando fogo. Eu vou deixar sai, ele vai, queima e pronto. Nós temos prazeres assim, Deus não. E é tão difícil entender isso em Deus. Porque Deus é todo perfeito, puro e santo. Por que é que Ele não nos varreria da face da terra? O amor de Deus é incompreensível. Porque nem entendendo que Jesus morreu no meu lugar, eu diria, Deus, era só me varrer do mapa. Eu não consigo ver no espelho nada de bom. A tua palavra é o espelho. E diante dela eu não consigo ver nada de bom. Deus havia declarado que aniquilaria a casa de Jeroboão. E Baasa perversamente executou o que Deus havia determinado. Baasa mostra então que a palavra de Deus é totalmente verdadeira, mas que ele próprio, ele é um caçador de poder, assassino. Isso é um mistério, mas não é um problema. Nós temos várias situações na Bíblia assim. Considere o lamento solene e triste de Jesus em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, quando ele diz, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Teria sido melhor para aquele homem que ele não tivesse nascido. A morte de Jesus é uma questão do plano soberano de Deus. Está escrito, mas é acompanhado pela má ação de um homem quando ele é traído. E isso é aterrorizante, porque o texto diz, teria sido melhor que ele não tivesse nascido. Eu não sei quanto a você, mas eu fico aterrorizado com isso, falando assim, isso abala as minhas certezas. A traição de Jesus não é simplesmente um ato de Judas, mas é parte de um propósito maior que o dele. Ele está sendo usado para o cumprimento do propósito de Deus. No entanto, o seu ato é ele fazendo, ele sendo responsável. Com Baasa. O fato de Deus transformar a ira do homem em seu louvor não desculpa a nossa ira. Quer pensar num outro caso? Tem uma acusação no profeta Isaías contra a Babilônia. Deus estava com raiva do seu povo e ele os entregou, o seu povo, nas mãos da Babilônia. E agora ele diz assim para a Babilônia, você não mostrou piedade com eles.
Até mesmo sobre os idosos você colocou um jugo muito pesado. Então Deus, ao julgar o seu povo, ele o entrega à Babilônia. E a Babilônia, ao tratá-los com crueldade, ela se coloca sob o julgamento de Deus. Deus julgará nações ou indivíduos pela maneira injusta como eles cumprem o seu justo julgamento. Deus é justo, mas nós nunca conseguimos ser bom instrumento dele nisso. De vez em quando a gente gostaria, não é? Fala, Deus, o Senhor é justo juiz e eu sou o seu executor. O Senhor quer chicotear o mundo, me usa, Senhor. A gente gostaria, não gostaria? Esses filmes todos em que não acredito mais na justiça. E aí vai todo mundo no sistema por fora. Todo mundo acha ótimo. Ninguém respeita coisa nenhuma. Ótimo. E é quando aparecem os vigilantes na cidade, você fala, e agora? E agora? Como é que você se vê livre deles? Nada, você se dobra a eles. Como é que Deus usa homens maus como seus servos e ainda assim os julga pelo mal que cometem no cumprimento do desígnio dele? No nosso texto, é um passo para o que nós lemos em Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos naquele dia dirão, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expelimos demônios? E ele vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É o mesmo princípio, já utilizado aqui com Baasa. Ainda que agora a gente o veja mais incisivo quando Jesus fala. Jesus fala do julgamento sobre os seus instrumentos. Ele diz que aqueles que foram usados como seus servos, eles podem ser excluídos. Como Baasa, você pode derrubar a casa de Jeroboão e ser julgado por isso. Ou como esses outros citados aqui, você poderia expulsar demônios em nome de Jesus e acabar passando a eternidade com eles. Aí, me expulsou, né? Agora está aí. Esquisito, né? Aí você fala assim, pastor, o senhor vem trazer dúvidas sobre a minha cabeça? É isso que eu vim pregar hoje? Eu falei, eu não. Isso é problema seu com Deus. É a certeza do que você já ouviu o maior profeta de todos, Jesus Cristo. Não tem nada concreto para dar para vocês e não tem ninguém que possa dar. Essa convicção que nós temos diante dele, que nós somos seus filhos. E essa questão de que nós ouvimos a sua voz e fazemos como Davi, que muitos certamente que eram ali da periferia dos tabloides ingleses, diriam assim, aê, reizão, coração de Deus, né? Te conheço, rapaz, conheço teu passado, eu sei o que você fez. E aí os tabloides iam publicar só os pecados de Davi. Porque tabloides fazem isso, né? Vivem disso. Publicando sempre os pecados, publicando os pecados. Quando Davi era confrontado, o que ele fazia? Pequei, Senhor. Se arrependia e se curvava diante de Deus. Seu predecessor, Saul, ele também foi confrontado. E o que ele fez? Samuel, vão comigo para falar com esse Deus aí? Ele mesmo não tinha uma palavrinha de arrependimento. Isso pode ser um bom sinal para você, para não ir para casa cheio de dúvidas, não é? O arrependimento tem que morar na nossa boca, no nosso coração. Pecou, errou, se arrepende e volta. Se arrepende e volta. Só tem um interessado em que você simplesmente se transforme em tabloide e vá para as páginas de não sei o que das fofocas. O diabo é o Satanás. Que você não recorra a Deus. Que você não vá ao mediador.
mas que você fique remoendo o seu pecado. Ele pode ser terrível. Mas como nós lemos o profeta Ezequiel, gente que fez muita porqueira se arrepende e crê no que Deus está dizendo e volta. E Ele perdoa. Não dá para entender um Deus assim. Porque tem gente de família que fez e aprontou algumas, e até hoje eu não quero ele ver lá em casa. Sabe essas histórias de família? Que aprontou tanto, você fala assim, não me apareça aqui. E se aparecer, considera como estrangeiro, nem abre a porta. É por isso que a gente não entende Deus. Porque eu não preciso pensar no pecado de nenhum de vocês. Posso ficar só comigo mesmo. Fala assim, Deus, o Senhor não abriria a porta pelos meus critérios. O Senhor não me receberia pelos meus critérios. Bendito seja o teu santo nome, porque não é o meu critério. Que privilégio Baasa teve. Que privilégio ouvir um profeta dizer tudo o que estou fazendo de errado e dizer que eu serei condenado. Que bom ser lembrado qual é a vontade de Deus e que esta vontade está registrada na literatura chamada Escritura. Que privilégio Baasa teve. Agora, se a esperança de Baasa estivesse nele mesmo, ou em outra literatura que ele andou consumindo à época, como se ele pudesse... Tem gente que faz isso da literatura, não é? Eu amo literatura. Eu amo a palavra, qualquer palavra. As palavras são impressionantes e há pessoas com dotações impressionantes para nos fazer mergulhar nos mundos que elas criam, para entrar nas histórias que elas contam. E tem gente que acha que se você entrar muito no mundo das palavras dos outros, você vai ser um ser humano melhor. Aí você fala assim, aí não. Aí você já deu um aspecto redentivo da literatura. Não, só tem uma literatura que é redentiva. Quando o verbo de Deus é um nome. Quando o verbo de Deus é um nome substantivo. E quando o verbo de Deus é um nome próprio. Jesus. Aí sim, a gente está falando de boa literatura. Lembrem-se que depois do livro de Reis que nós estamos, haverá um exílio futuro. E nós temos visto nesse primeiro livro de Reis as razões pelas quais Deus julgou o seu povo e o condenou. Então nós estamos andando passo a passo, olhando quais foram as razões pelas quais esse povo foi julgado e condenado. E a ideia é simples. O êxodo havia sido um retorno ao favor de Deus, à terra de Deus, o seu descanso. Mas o caminho, lembre-se, a saída de Êxodo, o caminho envolveu um cenário de julgamento, de modo que os que não creram em Deus não entraram no seu descanso. Caíram pelo deserto. Aqui no livro de Reis nós temos o mesmo. É à luz do julgamento vindouro que Baasa e o povo são aconselhados a se prepararem. Deus adverte por meio do profeta acerca desse julgamento, que haverá condenação e morte. E ele faz isso porque a vida e não a morte é a prioridade para Deus. E Baasa não deu ouvidos. E é o que nós estamos fazendo agora, como profetas e mestres em nome de Deus, como pregadores do Evangelho, o Evangelho da justiça e da graça de Deus. Nós continuamos a lembrar que há um imperativo moral dado por Deus. Assim, tudo o que nós falamos aqui está fundamentado na revelação anterior de Deus, na provisão da lei no Pentateuco, que com direções precisas aponta o caminho da vida, até apontar aquele que vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dessa forma, tanto a lei como a profecia explicitam a vontade de Deus. O alvo é a criação de um povo que ande no caminho da vida com integridade e com compromisso. Paulo escreveu aos Romanos assim: tomai nota da bondade e da severidade de Deus.
severidade para com os que caíram e bondade para convosco, desde que vocês continuem na bondade. Caso contrário, vocês também serão eliminados. É tão bom dizer isso, né? Falar assim, sabe, reformado. Você está assegurado por Deus. E ao mesmo tempo poder pregar, olha, você pode ser eliminado. Você fala assim, e agora? Qual lado que eu fico? Eu posso ser eliminado? Eu posso cair da salvação? Não, você não pode. Você pode concluir que talvez você não tenha sido salvo. E você está tentando fazer do evangelho uma tábua de salvação. Se for esse o seu caso, vamos pregar o evangelho para você. Entrar no descanso hoje não é voltar até aquela terra do Oriente Médio. Aquela terra apontava para algo muito maior, porque o descanso é Cristo. Ele é a nova terra, Ele é o novo céu, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Baasa deveria ter escolhido a vida depois de ser advertido. Assim como você deve escolher o caminho da vida depois de ser advertido. Caso contrário, você já leu, o fim é condenação. É de novo aquele incômodo, né? Mas pastor, eu fui ensinado que a gente não perde a salvação. De fato, não perde mesmo. Mas o Filho de Deus, segundo a Escritura, não vive constantemente na prática do pecado, como se não conseguisse sair dele. Porque você anuncia que Jesus venceu a morte e que o pecado não reina mais sobre você, mas você não vê isso. Parece que a morte de Jesus não tem poder sobre você e o pecado continua a reinar sobre você. Tem alguma coisa errada aqui. O que pode acontecer não é que alguém perca a salvação, mas que tenha sido convencida de que está segura em alguma coisa que nunca de fato abraçou de verdade. Isso pode acontecer. Baasa, ao ser advertido acerca da verdade de Deus, ele não se arrependeu, não anunciou ao povo arrependimento para que vivessem. Lembra quando foi pregado em Nínive, quando o rei foi advertido? Ele convocou todo o povo para que rasgasse as suas roupas e cinza sobre a cabeça, como sinal de humilhação. Baasa nem fez nada sobre ele mesmo e nada acerca do povo de quem ele era responsável. Ao contrário, Baasa continuou irritando Deus, fazendo o contrário do que ele ensina. E aí eu faço a última pausa profética contemporânea. Eu pergunto, essa tem sido a sua vida também? Você gosta de ficar irritando Deus? Deus fala A, mas eu quero B. Deus fala para cima, mas eu vou para baixo. Eu lembro de um musical infantil com poemas da Ruth Rocha, que esse musical chamava-se Na Casa da Ruth. Tinha uns arranjos musicais de Hélio Ziskind e a afinadíssima cantora Fortuna interpretando o papel principal. Havia uma música especial que chamava muito minha atenção, que é Espírito de Contradição. É música de criança, tá, gente? Eu gosto demais dessa musiquinha. Eu disse sim, você disse não. Eu disse pé, você disse mão. Eu disse biscoito, você disse pão. Eu disse José, você disse João. Espírito de contradição. Miserável, não é? Eu disse sim, você disse não. Eu acho bom, você acha ruim. Eu acho bonito, você acha o fim. Ô, gente, é irritante. Se você ama a Deus, se você entrou no descanso dele por meio de Jesus Cristo, seu Salvador, então não fique esperando preguiçosamente que a nova vida de Deus caia no seu colo. Não fique irritando Deus. Eu sei que você já aprendeu que toda a ira foi derramada sobre Jesus Cristo na cruz e que você acreditou que aquela morte foi no seu lugar.
Mas a sua tranquilidade escatológica do que vai acontecer lá no fim tem que combinar com as suas atitudes de agora. Se você vive dentro desse espírito de contradição, irritando a Deus, você está apenas dando provas de que aquela morte na cruz não foi em seu favor. Porque você continua tendo prazer em você mesmo e não no que Deus disse. Essa é uma troca que vai acontecendo. Eu gostava de fazer isso, mas Deus tem me mostrado que, e eu não consigo mais ter prazer nisso, mas prazer no que Deus fala. Então essas mudanças, elas são uma constante para nós. Envolve escolher a vida, escolher mudar hábitos, para que o que Deus disse seja verdadeiro. Este é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. O que Deus disse de Jesus é verdade para todo aquele que estiver em Cristo. Ouça a voz da profecia e descanse nisso. Vamos orar?